Olá a todos, eu sou a Mariana e queria começar por agradecer ao Nuno o convite para estar aqui e fazer parte desta conversa e desta família do Nuno. E queria também agradecer, claro, ao Maurício e à Cecília pelo convite também. É a primeira vez que eu estou em Porto Santo. O Maurício pediu-me que dissesse um bocadinho sobre mim e o que é que me traz aqui. Eu sou arquiteta de formação e por isso foi engraçado terminarmos com aquele desenho da escola, porque eu hoje em dia trabalho sobretudo como curadora, trabalho a fazer exposições, mas isto foi um percurso um bocadinho acidental, se calhar. Eu não tenho uma formação em História da Arte. Eu, hoje em dia, trabalhar com espaços expositivos e espaços de museu resultou de um percurso que vem mais de uma relação, do entendimento do espaço e da arquitetura como um lugar em que se convocam diferentes conhecimentos. Se calhar os primeiros edifícios que eu fui, os mais belos edifícios onde eu fui mais formadores, eu cresci em Viseu, e foram igrejas e, por exemplo, esses são espaços que convocam diferentes artes, ofícios, objetos e que se vão sobrepondo ao longo do tempo e que vão construindo uma espécie de um espaço comum. E na arquitetura sempre me interessou esse lado menos autoral ou mais plural, de relação de diferentes conhecimentos e de uma colaboração que pode existir no mesmo momento, uma autoria que é sempre partilhada, que pode ser num momento ou que se pode desenvolver ao longo do tempo. E, portanto, quando eu penso eu comecei por fazer projetos desde restaurantes a intervenções no espaço público, sempre em colaboração com com designers, artistas, comunidades, e eram sempre projetos que começavam com uma colaboração e depois essas colaborações eram exponenciais. E foi um pouco por eu começar a criar esses espaços que acabei por depois trabalhar em contextos mais museológicos. E o que eu vos vou apresentar hoje é um trabalho que é uma exposição, ou que se manifesta numa série de exposições que acontecem em museus, de uma forma até bastante convencional, em museus com paredes brancas e são peças que entram no museu e que constroem juntas, em diálogo, uma narrativa. Eu não pedi-me que falasse deste projeto em específico, que é um projeto que se chama Ecovisionários, e que eu fiz com o Pedro Gadanho quando ele foi diretor do MAT, em Lisboa, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e foi um projeto que nós começámos há uns 3 ou 4 anos, juntos, e portanto eu vou-vos apresentar aqui algumas das peças que fizeram parte e fazem parte deste projeto. Ao mesmo tempo vou-vos contar um pouco como é que nós pensámos sobre isto, como é que nós pensámos sobre a ecologia e como é que pensámos sobre a ideia de visionário. E sempre aqui dentro do contexto do desenho, que eu espero expandir não demasiadamente. Bom, parece que é isso. Queria-vos só dizer que a maneira como esta narrativa foi estruturada teve a ver com um texto que eu escrevi em que, no fundo, defini 4 termos que me pareceram que eu na altura eu disse que era uma narrativa inevitável, que eram a adaptação, a coexistência, a extinção e a adaptação. Ao longo do projeto, eu percebi que essa narrativa não é tão inevitável como eu imaginei no princípio. E este projeto teve origem no MAT, em Lisboa, e depois teve uma variação em colaboração com o Matadero, em Madrid, e com a equipa curatorial do Matadero, com a Rosa Ferré, a Ana Ar,
os ELI, que são um grupo de arquitetos, e juntos revimos essa estrutura. E eu já vos falo um pouco sobre isso. E agora, para a semana, abre uma nova versão deste projeto, que vai ser na Royal Academy, em Londres, e mais uma vez com a equipa curatorial, nós damos outra volta à exposição. Mas eu vou-vos apresentar na estrutura original, como ela começou. E então, a imagem que vocês estão a ver é uma maquete que foi feita pelos Ornaghi e Prestinari, que são uma dupla com formação em arquitetura e design. Hoje em dia expõe sobretudo em contextos de galerias de arte e museus. E eles fizeram esta maquete, que é uma maquete de uma paisagem industrial do norte de Itália, de onde eles são. E esta maquete tem uma particularidade que ela é também uma máquina. E volta e meia, estas unidades fabris que estão aqui representadas deitam fumo. E o fumo é um elemento que raras vezes é pensado no desenho arquitetónico. É um elemento fugaz, mas se calhar não tanto neste contexto ecológico contemporâneo. E esta maquete tem esta particularidade de, por um lado, deixar que o fumo tome conta desta representação arquitetónica, e depois tem esta lâmpada ao fundo, que é um jogo de escala. Portanto, a lâmpada ao fundo, quando nós vemos a imagem assim, como nesta projeção, ela é uma espécie de um pôr-do-sol, mas quando nós pensamos na maquete enquanto uma representação, um objeto no seu tamanho real, ela é também uma lâmpada de emergência. Ela é precisamente uma lâmpada de emergência, daquelas vermelhas. E, portanto, esta era a primeira peça que se podia ver quando se entrava na exposição. E eu gosto muito desta maquete porque, precisamente por ter este jogo de escalas, não é? Este paradoxo, e, por outro lado, porque estabelece esta relação entre a tecnologia industrial, é uma paisagem industrial, e um efeito imediato do fumo dessa paisagem industrial. No fundo, é um ponto de entrada para nós, e na definição deste primeiro momento que nós definimos como o desastre, que é este primeiro momento desta tal narrativa. E a imagem que vemos por trás é um outro projeto dos Hehe, que são uma dupla de artistas, faz parte de uma série que são as catástrofes domésticas, e esta é uma tomada que aparecia na parede, assim um pouco, parecia um pouco ao acaso, não é? Uma tomada inocente, que por vezes deixava sair também algum fumo. Era como se ela devolvesse nesta forma de fumo o consumo eletrónico e doméstico que nós fazemos com um ferro de engomar ou com os mais variados objetos do dia-a-dia. E neste primeiro momento, pareceu-nos importante, ao introduzir este tema dos visionários ecológicos, estabelecer uma relação entre o conforto diário e doméstico e as possíveis consequências desse conforto, uma certa inconsciência do desenho daquilo que é a nossa vida cotidiana, e tornar essa inconsciência visível. E estabelecer também uma ligação entre a nossa vida contemporânea e estas ideias de progresso e de desenvolvimento que se calhar se tornaram dominantes, pelo menos desde o iluminismo e desde o século XIX. Os valores da racionalidade, do progresso científico acabaram por ser quase que dados adquiridos daquilo que é desejável para o futuro. E, portanto, interessava-nos aqui neste primeiro momento desconstruir um pouco essa ideia do desenvolvimento, a ideia do progresso tecnológico, rever estas ideias.
E também, no contexto que uma exposição destas para o grande público tem que fazer, refletir um pouco sobre este termo que tinha acabado de surgir, ou que se tinha tornado mais e mais comum, que era o antropoceno, não é? Este termo que define uma nova era geológica, em que, marcada pela ação humana. Portanto, é um reconhecimento que nós, humanos, desenhámos a paisagem de tal forma que a transformámos e demos origem a uma nova era geológica. Claro que este termo é muito controverso, porque nem todos os humanos se podem considerar responsáveis pelo desastre ecológico em que vivemos hoje, mas curiosamente quando o termo foi inventado ou cunhado no ano 2000, a origem do termo foi apontada precisamente com a patente da máquina a vapor e, portanto, tinha esta relação muito clara com o fumo e com este início da Revolução Industrial e, portanto, daí o princípio, nós começarmos com o fumo. Então, dizia daí o fumo como princípio. E esta imagem que vocês estão a ver agora é uma simulação, é uma imagem feita com software de videojogos pelo John Gerard e é a simulação de uma bandeira que é no fundo um tubo com uma série de perfurações que deixam passar fumo e que eles chamam inconsciente ocidental. Embora seja uma simulação, esta imagem é realista, ou seja, ela representa um lugar verdadeiro que é o Spindletop, que foi uma das maiores reservas de petróleo nos Estados Unidos, onde a Texaco e muitas outras empresas petrolíferas estiveram presentes durante anos e anos e anos, mas hoje em dia Spindletop é uma paisagem deserta e é uma paisagem seca de petróleo, ou seja, acabou. E no fundo esta bandeira, este inconsciente ocidental, é um pouco esta ideia de que não há fim, de que o petróleo não tem fim, e é um pouco esta perpetuação de uma lógica extrativista que aparece aqui representada. Isto é como desenho é muito bonito porque esta simulação tem 24 horas e, portanto, ela segue precisamente um ciclo diário de sol e, portanto, nós fizemos coincidir a paisagem com a hora local e, portanto, podia-se chegar, ver anoitecer e amanhecer. O que foi engraçado. O segundo momento que eu vos queria falar nós chamamos de coexistência, e a imagem por detrás é uma manipulação de uma imagem de satélite, ou uma série de imagens de satélite, que depois foi transformada por uma dupla de arquitetos, que são os Territorial Agency, e que faz parte de um projeto deles que se chama-se o Museu do Petróleo. E eles, através desta sobreposição de imagens tiradas por satélite, aquilo que conseguem revelar é um desenho na paisagem, que é o desenho da extração petrolífera. Ou seja, por baixo da terra, uma série de tubagens absolutamente racionais, de um desenho ortogonal, que é depois imposto a uma série de lugares e que depois são mostrados em grandes painéis e que mostram sobretudo lugares do hemisfério sul, não exclusivamente, mas são sobretudo lugares no hemisfério sul, e portanto estabelecem esta relação de coexistência quase entre uma lógica extrativista que tem origem sobretudo no hemisfério norte, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, mas que depende de uma outra paisagem, que é uma paisagem ao sul, e no fundo eles estabelecem através destas imagens relações muito concretas sempre entre dois lugares, entre esta dualidade. E nós interessávamos pensar nesta ideia de coexistência, quer dizer, de causa e efeito, acontecerem normalmente
em lugares muito distantes um do outro. E se calhar o exemplo mais óbvio para nós todos, porque se calhar o objeto que nós todos hoje temos connosco é um telemóvel, quase toda a gente provavelmente tem, e esses telemóveis provavelmente todos têm uma bateria de lítio. E nós queríamos aqui falar um pouco desconstruir um pouco esta ideia de sustentabilidade que domina muitas vezes o discurso em torno da tecnologia, do design, da arquitetura, e revelar que mesmo os sonhos mais sustentáveis, por exemplo, se calhar quando nós pensamos em sustentabilidade, assim ao nível dos telejornais, a pessoa se calhar que aparece mais vezes é, por exemplo, o Elon Musk, não é? Com os seus sonhos absurdos de ir até Marte e construir carros elétricos, baterias de lítio por todo lado. E aquilo que é menos visível, normalmente, é a escala da indústria e o volume de extração que é necessário, que está por detrás deste sonho, por exemplo, das baterias elétricas. E esta é uma paisagem que foi filmada por uma dupla de arquitetos, que são os Unknown Fields Division, que juntamente com alunos todos os anos fazem uma viagem a um lugar que revela um pouco este inconsciente tecnológico. E aqui, vocês que estão a ver, são minas de lítio, a céu aberto, e que na Bolívia. E no fundo é o reverso da medalha desta ideia da giga factory, não é? Que o Elon Musk imagina, no fundo, para alimentar tantas baterias de carros são necessários muitíssimos tanques deste volume. E este projeto, que aqui só aparece uma imagem, claro, mas é um projeto de investigação muito profundo dos Unknown Fields Division e que põe em questão a vontade de abrir mais e mais minas de lítio e, sobretudo, no Salar de Uyuni, que é um deserto branco, não é um deserto de sal, que tem por baixo a maior reserva de lítio do mundo. Isto em Portugal hoje em dia faz mais sentido ainda do que há 2 anos, porque há uma enorme polémica em torno da extração de lítio ou não. Mas aqui me interessa muito neste projeto esta ideia de tornar visível aquilo que normalmente permanece um pouco escondido. E esta é só uma montagem da projeção, neste caso, de um monitor com vídeo, que mostra o Salar de Uyuni, e depois uma maquete que eles fizeram, que é uma maquete bastante artesanal, é uma bateria, na verdade é uma bateria de lítio, que tem um vulcão por dentro, que tem que ver que estabelece uma relação com algumas histórias mitológicas locais. Entonces aquí no necesitas ir a una empresa para que te venda esto. Tenemos todo. Entonces somos ricos nosotros. No somos pobres. El gobierno de Correa dice que somos pobres. Yo le voy a demostrar de que no soy pobre. O sea, tengo madera, tengo pollos, tengo tierra, tengo aire puro, agua limpia, tranquilidad, felicidad, paz. Pero el gobierno dice de que necesitan una carretera, necesitan grandes obras de infraestructura. Entonces los índices de riqueza son medidos con otros parámetros, por ejemplo, se mide en términos de cuánto dinero tienes en el banco, cuántos carros tienes, buena ropa. Aquí no, nosotros medimos los indicadores de riqueza, aquí son, por ejemplo, aire puro, agua limpia.
estar con la familia, con los amigos, saludas a todo el mundo. Eso es nuestra riqueza. Esta era Ahora vamos a ver otra. uma projeção, é um filme, é um vídeo ensaio feito a partir de imagens documentais que a Úrsula e o Paulo fizeram, como eu disse, em torno da floresta amazónica, que hoje em dia, e desde há muito tempo, está sob uma grande pressão de indústrias madeireiras, petrolíferas, e portanto este trabalho documenta e torna visível, por um lado, esta luta das comunidades indígenas pela proteção da floresta como um bem que é essencial à vida destas comunidades, mas por outro lado, e aquilo que para nós no contexto de fazer uma exposição em Lisboa teria talvez mais sentido, era confrontar-nos com um outro modo de pensar, um outro modo de ver o mundo e um entendimento da floresta através desta perspectiva indígena, da floresta como uma entidade cosmológica, e que aqui neste trabalho é particularmente forte a forma como é apresentada, porque documenta um dos casos que se tornou mais paradigmático, que foi a da comunidade de Sarayaco, que acabou por ganhar um processo em tribunal, falando na voz da floresta e apresentando esta ideia da floresta como uma entidade que tem direitos, e portanto foi um processo absolutamente revolucionário no sentido em que conseguiu provar em tribunal que a floresta é uma entidade jurídica e que tem os seus direitos. Bom, eu vou agora tentar, se calhar, ser mais rápido, mais célebre um pouco. Mas o terceiro momento tinha a ver com esta ideia da extinção, portanto, muito baseado em estudos que tinham sido feitos até então, no sentido que mostravam que a possibilidade de uma extinção em massa do género daquela que aconteceu há muito tempo e que dizimou os dinossauros, por exemplo, que os cientistas, biólogos, apontam uma nova extinção em massa dentro de não muito tempo. Obviamente que isto é controverso, mas desde que nós fizemos a exposição saiu um relatório, o IPBES, não é, que é uma entidade intergovernamental para os estudos das alterações climáticas, que mostrou que nos próximos 10 anos vai haver provavelmente 1 milhão de espécies que vão ser extintas. E, portanto, interessava-nos lidar aqui com esta imagem de o que é que significa uma extinção em massa, mesmo que não seja esta ideia fatalista de que a nossa própria espécie está em extinção, mas o que é que significa a extinção de outras espécies que estão intimamente ligadas com a nossa. E uma das peças que nós mostrávamos confrontava as pessoas com uma outra espécie, que é uma espécie extremamente resiliente, que são as anémonas, e que as anémonas vivem há muitos mais anos do que nós, do que os humanos, estão muito mais preparadas, são muito mais robustas, são muito mais resilientes face ao aquecimento global. É uma espécie que nós consideramos que... Isto foi um projeto dos Rimini Protocol, que fazem peças de teatro automatizado, ou seja, isto era uma instalação, entrava-se nesta instalação e havia... Todas as pessoas têm headphones e, portanto, ouvem uma narrativa e em frente a elas tem um tanque com anémonas verdadeiras. Portanto, foi um projeto feito em colaboração com engenheiros biólogos, uma operação significativa, e ao longo desta narrativa ouve-se a voz de vários especialistas que dizem, por exemplo, que as anémonas não têm cérebro, porque as anémonas não são, enquanto espécie não são, ou enquanto um animal, não são inteligentes, e ao mesmo tempo confronta-nos com isso, com a resiliência de uma espécie e com a nossa própria concepção daquilo que é, porque é que constitui a inteligência animal ou vegetal,
e como é que essa inteligência se comporta face às grandes ameaças que se nos deparam, como esta que é a crise climática atual. E, portanto, aqui esta imagem mostra um momento de vergonha total destes 5 humanos que se veem confrontados com a situação. Um dos projetos que motivou este momento foi uma investigação que tinha sido levada a cabo por uma arquiteta, que é a Alexandra Daisy Ginsberg, e ela fez já, há uns anos para cá, tem vindo a infiltrar-se em contextos de conferências científicas, de revistas especializadas na área da biologia sintética. E, portanto, este lado da ciência que acredita que face a uma extinção em massa, aquilo que nós temos a fazer é encontrar soluções mais tecnológicas, ou seja, nós temos que ser mais engenheiros, temos que desenhar mais. Face a isto, temos que criar soluções que transformam a natureza de uma maneira mais inventiva. E então ela, enquanto arquiteta, designer, não é? Enquanto uma pessoa que vem deste campo do desenho, e através do desenho, neste caso, o que ela fez foi começou a desenhar o que é que estas espécies futuras alteradas geneticamente poderiam ser. E então ela desenhou uma série de animais que se vê ali à direita, estão representados naquelas 4 conjuntos de imagens, que são uma espécie de animais-máquinas que têm efeitos muito específicos na paisagem, de propagar determinadas sementes, de purificar o ar, e portanto ela no fundo, ela muniu-se deste conhecimento científico que estava a circular em publicações, em conferências, e começou a apresentar nesses mesmos lugares imagens do que é que a realidade que eles estavam a falar, a especular sobre, como é que poderia ser. E depois começou a introduzir na paisagem. Esta imagem do lado esquerdo introduz já algumas destas novas espécies na paisagem. E o que isto gerou foi uma enorme controvérsia, porque o tornar visível esta ideia revelou-se extremamente perigoso nesses contextos e indesejável. E, portanto, ela começou a ser afastada a pouco e pouco depois destes contextos científicos e a criar autênticas debates e guerras nestes contextos. E, enfim, face a esta possibilidade cada vez mais plausível de uma extinção em massa, ou uma extinção muito maior do que aquela que seria expectável ou desejável, e face a estas visões talvez um pouco contraditórias de o que fazer face a uma extinção, nós apresentámos aqui, nesta versão em Lisboa, uma última secção que lidava com esta ideia de adaptação, ou seja, quase que sugeria que a única forma de nós podermos garantir a preservação da nossa espécie neste contexto será adaptar-nos radicalmente. Esta imagem por trás é uma imagem de um filme do Jeremy Shaw, que chama-se Liminals, e que imagina, no fundo, um cenário um pouco distópico, em que futuro, em que há uma série de comunidades que, através da meditação e num universo em que a singularidade, esta ideia de que a inteligência das máquinas já nos ultrapassou, vivem apenas em transcendência, ou seja, a transcendência é a única forma de elas se relacionarem com o mundo, e, portanto, é um filme muito bonito. Mas aqui só mostro assim um bocadinho. E neste contexto da adaptação, outro projeto que nós mostrámos e que me pareceu fazia todo sentido mostrar hoje, foi uma máquina, um objeto produzido pela Secrei, que a dupla de arquitetos que vai hoje à tarde dar um seminário, e que era uma máquina que eu vou já mostrar a seguir, mas que é uma máquina e um objeto
cujo desenho começa com esta representação do corpo. Não sei se vocês querem. Se queres explicar um pouco este contexto? Isto é um bocadinho a nossa metodologia, que é usar o corpo humano. Nós acreditamos que o corpo humano é o principal foco do nosso trabalho. Acreditamos que tem uma certa inteligência corporal que nós gostamos sempre de explorar. E utilizamos constantemente a peça, enquanto peça, o nosso corpo, como escala, como dimensão, para originar sempre outra série de especulações. Portanto, aqui, no sentido de adaptação e de resolver uma série de problemas diários que nós temos em todos os nossos cenários urbanos, não é? e comunitários, que é os resíduos que nós geramos no dia a dia, esta máquina acaba por ser um combustor de resíduos orgânicos que depois dá origem à energia de biogás. E isto é mais uma vez, através da dimensão e do registro do corpo humano, nós partimos daí como o limite espacial, o limite em que nós atuamos. Portanto, isto é a materialização, é a concepção de um protótipo, que agora está a ser exposto, mas isto, ao fim e ao cabo, digamos, mais uma vez, a escala. Este protótipo representa a escala do ser humano, por isso nós fizemos a impressão do corpo sobre o papel. Mas isto depois estende-se a uma escala mais comunitária, porque nós vivemos em comunidade, a maior parte das vezes, por exemplo, nas cidades, nós vivemos em prédios, não é? E há um sentido comunitário dentro do prédio, condomínio. Portanto, nesse espectro, nós fizemos um desenho, que agora não se vê bem aqui, mas está ao lado da impressão do corpo, que é outro corpo, por assim dizer, que é um corpo de condomínio, onde há mais agentes a coexistirem, que são as pessoas, em que nós também introduzimos outros agentes, que são os animais, que são a vegetação. Portanto, todos esses componentes depois contribuiriam a uma escala maior para uma maior digestão de matéria e uma maior geração de energia. Esta foi a nossa abordagem a esta questão da adaptação. Exato. Bom, eu acho que termino aqui. Queria só dizer que este final foi precisamente aquilo que se foi transformando ao longo de cada nova mostra desta exposição e cada nova colaboração. Nós, quando começámos o projeto, o Pedro Gadanho na altura chamou-lhe um projeto, uma exposição manifesto, que fazia parte de uma lógica de fazer algumas exposições que traziam preocupações contemporâneas ao contexto do museu. E não foi uma exposição que fosse pensada com este intuito de depois circular por outros museus, foi uma exposição que foi feita no MAT, em colaboração com 4 outros museus, e fez-se um livro conjunto. E a ideia era que cada lugar pudesse fazer a sua manifestação, mas entretanto surgiu um pouco esta vontade de depois transformar, mesmo a própria exposição que nós apresentámos no MAT, transformá-la e levá-la para outros lugares. E foi precisamente este final, esta ideia da adaptação, que sofreu as maiores variações, consoante o contexto em que era mostrado. E isso acho que podemos terminar aqui, até pode ser um motivo de conversa, mas isso para mim tem sido a parte mais interessante deste projeto, tem sido precisamente essas conversas depois com cada contexto que transformam, é como se fosse um livro que tem estes vários finais possíveis, e cada contexto privilegia um final em detrimento do outro. E essas conversas têm sido muito enriquecedoras. Obrigada.